Um circuito elétrico conta com uma bateria ideal, fios condutores ideais e dois resistores idênticos de 5.000 ohm cada um, associados em paralelo. Com um amperímetro, o aparelhinho que mede a corrente elétrica, mediu-se que a corrente que passa em cada resistor vale 2 mA. Vamos desenhar isso então? Eu tenho aqui dois resistores em paralelo, um ao lado do outro, fios diferentes. E aí, isso é um circuito, Então, eu tenho que fechar esse circuito, vou colocar aqui uma fonte, uma tomada, uma bateria, melhor corrente contínua, a bateria aqui. Então, tá bom. Eu tenho aqui os dois resistores. Ele vai falar que a corrente que vai circular em cada fio é de 2 mA. 2 mA, 2 mA. O que significa que a corrente total é 4, 4 mA. Tá bom. E o que mais ele quer saber? Ele quer saber a bateria. Quanto que vale a força eletromotriz, que é a mesma coisa que diferença de potencial, no caso de pilhas, baterias, E aí, professor, como é que a gente vai fazer isso? Bem simples, galera. Tem duas possibilidades aqui. A gente pode simplesmente lembrar que quando eu tenho um resistor conectado à tomada, ele está utilizando aquela energia, E quando eu coloco um outro resistor na mesma tomada, ele também está usando a força eletromotriz ali de, vamos pensar em bateria, 10 volts, 20 volts, O paralelo é aquele teu Benjamin, é o T, é o que você mais usa na sua casa aí. Você não conecta cada aparelho em cada tomada. Às vezes você tem uma tomada e você divide com uma luminária, com o seu carregador do celular, O carregador do celular está utilizando 110 volts igual a luminária, tá bom? Então eu posso muito bem pensar o seguinte: olha, esse resistor aqui, por exemplo, ele está conectado nessa tomada que tem 110 volts. Vou lá fazer U igual a RI. Não, quer dizer, eu quero saber quanto que tem, Ele não tem 110. 110 é a tomada de casa. Essa bateria aqui eu não sei o U. Eu não sei quanto que vale essa diferença de potencial. Então vou deixar U aqui. Eu sei que a resistência vale 5.000 ohm. 5.000 ohm. E a corrente elétrica está valendo 2 mA, 10 a menos 3. Então, quando eu tenho 5 vezes 10 ao cubo, que é 5.000 ohm, e eu vou multiplicar com 2 vezes 10 a menos 3, corta, vai dar 10 volts. Pronto. Eu sei que essa bateria tem uma força eletromotriz de 10 volts, tem uma diferença de potencial nos seus terminais de 10 volts. Essa é uma solução. Eu agora vou fazer de uma outra maneira, tá? Vamos fazer o seguinte: eu vou simplesmente aplicar U igual a RI, só que como tem dois resistores, eu tenho que achar a resistência equivalente. E aí é legal eu saber que quando os resistores estão no mesmo fio, eu somo. Porém, quando estão em paralelo, eu faço o seguinte, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É isso que eu tenho que fazer. Nesse caso, então, eu tenho 1 sobre 5.000, legal? Eu vou botar só 5, no final eu boto 1.000, mais 1 sobre 5. 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 5. 1 sobre REC é igual a 2 sobre 5. Então, a resistência equivalente é 5 meios, tá? Quilo-ohm. Eu falei que eu ia botar o 1.000 no final, para a gente não esquecer. Tudo bem? Então, a gente tem que lembrar disso. Quando a gente tem resistores em paralelo, a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim vai. Porém, se você não conhecia essa equação, você poderia ter feito pelo primeiro método, apenas U igual a RI, e utilizar um resistor que tem uma corrente de 2 e está conectado a essa bateria. Então, fica muito mais simples esse primeiro método, tá? Porém, eu acho legal você conhecer que quando os resistores estão em paralelo, a gente consegue descobrir a resistência equivalente através dessa soma inversa, tá bom?
E aí, professor, agora eu vou falar que U é igual a REC vezes I. Quanto que é esse U? Bom, a resistência equivalente vale 5 meios vezes 10 ao cubo. E a corrente elétrica? Aí a gente tem que usar a corrente total, porque eu estou usando a resistência total. 4 vezes 10 a menos 3. Corta, corta, eu tenho 5 vezes 4, que é 20, sobre 2, eu tenho 10 volts também, tá? Mas, é claro, o primeiro método é muito mais simples, não acham? Abraços e bons estudos!